Olá, pessoal! Vamos começar os nossos estudos sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Vamos começar com a contextualização da criação da nova BNCC. Sejam bem-vindos. Bom, a discussão sobre a BNCC, ela é recente, muitas pessoas têm dificuldades para entender a Base Comum Curricular, questionam, né, a importância da BNCC, a necessidade da BNCC, enfim, agora com a implantação do novo ensino médio, a gente tem a conclusão aí da adoção da nova base em todas as escolas do país. Uma base nacional comum curricular, ela tem como objetivo nivelar a qualidade do ensino em todo o país. Não é nivelar o ensino, é a qualidade. Isso é importante a gente perceber logo de início, porque não funcionaria no Brasil um currículo único, não funcionaria isso. Nós temos muita diversidade, nós temos uma vastidão geográfica muito grande. E isso iria contra, inclusive, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que fala que nós temos que adotar saberes locais, contextualizar o ensino de acordo com o ambiente que a criança vive. Então, não faria sentido. A base, ela vai fornecer orientações para a formação do currículo. Quem vai formar o currículo, de fato, é a escola, né? Ela tem essa liberdade, essa autonomia de, no seu projeto político-pedagógico, formar sua própria grade curricular e logicamente, adotar ali os saberes locais, fazer as adaptações necessárias para ensinar os seus alunos de forma contextualizada. Então, a base, ela vai nivelar, na verdade, a qualidade, ou seja, ela vai colocar ali uns saberes essenciais, competências, habilidades que vão ser desenvolvidas nos estudantes de todo o país. Então, independentemente da forma como você faça o seu currículo, você vai ter que contemplar essas habilidades, essas competências. Por quê? Porque os conteúdos ensinados, embora eles sofram ali as adaptações necessárias, eles precisam ter a mesma qualidade em todo o país, entendeu? Você recebe ali um livro didático, obviamente, o livro didático vai para todo o país, mas você tem autonomia para fazer as adaptações. Embora o debate sobre a BNCC seja atual, ela já está sendo construída há 7 anos, a implantação dela já era prevista pela LDB, que é de 1996, tá? E nós precisamos lembrar que a educação é um direito de todos e ela precisa ser acessível da mesma forma para todo o país. Ou seja, o acesso deve ser o mesmo para todos, mas a forma como é passado isso, né, esse conhecimento, esses saberes, aí a escola tem autonomia para mudar. Então, gente, é muito importante que a gente entenda que a Base Nacional Comum Curricular, ela não é um currículo pronto, engessado, que vai para a escola é obrigada a aplicar. Não. Ela é um conjunto de conhecimentos divididos por áreas, competências, habilidades que devem ser trabalhadas pela escola. Como a escola vai trabalhar tudo isso fica a cargo dela, fica sob responsabilidade dela, ela tem autonomia para fazer do jeito que ela entender. O que são esses saberes, essas habilidades, competências, a gente vai ver ao longo dos nossos estudos. Primeiramente, a gente precisa dizer que a BNCC não surgiu do nada, ela não foi uma ideia assim do ano, inclusive, que ela foi criada, nem do anterior. Ela vem sendo pensada, ela vem sendo refletida e vem sendo planejada desde 1988, que é o primeiro marco legal que nós temos em relação à BNCC, que é a nossa Constituição Federal, nossa lei máxima, que na sua seção 1, capítulo 3, artigo 210, afirma que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental
de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, esse mínimo é o que a Base Nacional Comum vai tentar fornecer aos seus alunos. Por quê? Porque tem sistemas de ensino que estão tão precarizados que não ensinam sequer esse mínimo. E aí, com a obrigatoriedade da escola seguir uma base comum, ela precisa se estruturar para fornecer, no mínimo, esses saberes que a BNCC vai trazer para ela, tá? Continuando, então, na década de 1990, nós temos a nossa Lei Máxima da Educação, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96, a LDB. Ela traz muitos pontos importantes, ela foi extremamente importante para a transformação do nosso ensino em um ensino mais inclusivo, né? Em um ensino mais contextualizado, onde o que a criança aprende na escola não fica desvinculado do que ela usa ali no dia a dia, ela está aí ainda sendo implantada até hoje, tanto que a BNCC, um dos seus artigos ali fala sobre a criação de uma base nacional comum, né, ainda está sendo concluído, porque a gente tem esse ano de 2022 a implantação do ensino médio como etapa final da implantação da BNCC. Então, ela diz que é importante, né, que tenha uma base comum. Essa base comum vai ali orientar as escolas na criação do seu currículo. Além da LDB, em 2010 a gente tem a promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais, DCN, que no artigo 14 recomendam também uma base comum para toda a educação básica, que contemplaria saberes, conhecimentos e valores da nossa sociedade. Nisso, ela dialoga com o PCN, outro marco, né, Parâmetros Curriculares Nacionais. O PCN, ele é um parâmetro, ele não é uma lei, ele vai orientar os conteúdos que serão ensinados ali na escola, né? Geralmente, ele tem um PCN por componente curricular, tem os temas transversais, e o PCN também dialoga muito com a Base Nacional Comum, porque enquanto um fala ali de saberes essenciais, o outro também fala, né? E ele é bem anterior, ele é de 1998. Como marcos legais que contextualizam a criação da nova BNCC, a gente também tem o Plano Nacional de Educação, que foi lançado em 2014, que a gente vai ver melhor agora no próximo slide. Então, temos vários indicativos de criação de uma base comum dentro da legislação brasileira, e demorou anos, né, para ela ser construída, mas agora ela está indo aí para sua etapa final de implantação. Então, o Plano Nacional de Educação é um outro documento muito importante para a nossa educação. Ele é composto de 20 metas que seriam alcançadas em 10 anos a partir da sua promulgação, né? As mais importantes para a criação de uma base nacional comum são as que eu vou citar a seguir, a 1, 2, 3 e 7. Nós temos aí, então, até 2024 para implantar todas as 20 metas, mas para a base, as que mais têm relação com a BNCC são essas, né? A universalização do ensino até 2016, inclusive a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, ser gratuita, ser pública e ser obrigatória. Nós já estamos vivendo isso, né? Com essa matrícula obrigatória a partir dos 4 anos, e se a matrícula é obrigatória, tem que ter vaga em escola pública e gratuita, obviamente, perto da casa da criança, ou o sistema de ensino fornecer o transporte. A universalização do ensino fundamental de 9 anos, né? Para quem não se lembra, eram 8 anos, agora são 9, porque a criança entra com 6 anos de idade, tá? E também já foi implantado, já está praticamente todo adaptado, né? A meta até 2016 de universalizar o atendimento escolar para a população de 15 a 17 anos, que é o ensino médio, né? E elevar a taxa de matrículas, isso ainda está um pouco atrasadinho, mas está sendo implantado, né?
E, por fim, a meta 7, que é fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades para melhorar o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, que é o IDEB, que tem umas metas de crescimento também, né? E a gente precisa atingir. Então, a BNCC, ela vai, através, como a gente vai ver ao longo dos nossos estudos, através do seu documento, ela vai fomentar a universalização dessas etapas de ensino que a gente viu nas metas 1, 2 e 3, e com isso ajudar a melhorar a qualidade da educação básica e subir os níveis da educação básica no país. Quando a gente fala em BNCC, a gente ouve falar muito de competências, de habilidades, e assim, muitas pessoas ficam confusas em relação a esses dois termos. O que é uma competência, o que é uma habilidade? Ao longo dos nossos estudos, eu vou tentar deixar bem claro o que são as competências das quais a BNCC fala e quais são as habilidades, tá? Na educação básica, nós temos 10 competências gerais que precisam ser desenvolvidas, segundo a BNCC. O que é a educação básica? A educação básica, primeiro a gente tem que falar que no Brasil nós temos 2 níveis de ensino, né? O nível básico e o nível superior. O superior engloba aí faculdade com graduação, pós-graduação e etc. O nível básico, gente, envolve a educação infantil, etapas, tá? As etapas da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio. Dentro dessas etapas, nós temos modalidades de ensino, a presencial, a distância, educação especial, a EJA, tá? Essas são modalidades. Mas quando a gente fala em etapas, nós temos a etapa da educação infantil, fundamental e do médio. Então, durante todos os nossos estudos, eu vou falar de etapa, etapa, etapa. Vocês sabem que eu estou me referindo ou ao ensino fundamental ou à educação infantil, porque nós não vamos nos aprofundar no ensino médio agora, tá? Então, são 3 etapas. Para cada uma dessas etapas, nós temos competências componentes curriculares, né? Que é matemática, português, educação física, ou então campos de experiências, porque educação infantil não tem componente curricular, né? Eles são muito pequenininhos, eles têm campos de experiências que a gente vai ver, né? Que eles vão trabalhar com eu, o outro, o nós e etc, tá? Esses campos de experiência ou componentes, eles têm habilidades que precisam ser desenvolvidas dentro desses componentes, tá? A BNCC vai trazer uma lista dessas habilidades, como trabalhar cada uma dessas habilidades. A gente vai ver mais para frente. E as competências? Nós temos as competências gerais para a educação básica, que é aquelas que têm que ser desenvolvidas desde a educação infantil, então até o fim do ensino médio, porque elas são para toda a educação básica. E dentro das áreas de conhecimento, nós temos competências específicas. O que é a área de conhecimento? A gente vai ver que nós temos 5 áreas de conhecimento na BNCC: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, ensino religioso. A gente vai ver cada uma dessas etapas com as suas competências específicas. Tá, professora, mas o que é competência específica? Olha, a habilidade a gente desenvolve em relação a um tipo de conteúdo que a gente trabalha. Então, por exemplo, quando eu ensino cálculo, o aluno vai ter ali uma habilidade de cálculo, que às vezes ele já tem mesmo, a escola só vai estimular o desenvolvimento, ou às vezes ele não tem habilidade de cálculo nenhum e a escola vai ter que despertar essa habilidade e desenvolver, tá? A habilidade está dentro do campo do componente curricular, está dentro da matemática, está dentro das ciências e etc. E a competência, professora? A competência é algo que é mais geral, entendeu? Por exemplo, quando eu uso o saber que eu tenho na escola para o meu dia a dia, eu estou exercendo uma competência, entendeu? Mas eu não entendi logo de cara assim. Não, não vai entender mesmo, é difícil porque a gente precisa de exemplificação, mas basicamente é o saber usar o que a escola ensina. Vai ficar mais claro no próximo slide quando eu vou mostrar essas competências da educação básica para vocês, tá? Então, assim, dentro da educação básica, o aluno vai ter que desenvolver conhecimento, vai ter que aprender sobre os saberes humanos,
desenvolver pensamento crítico, criativo, vai ter que participar da vida social e etc. A gente vai ver melhor no próximo slide quais essas 10 competências. Então, vamos falar das famosas 10 competências da BNCC para educação básica. Vou dar um exemplo assim logo de cara para a gente começar a entender o que é competência, o que é habilidade. Às vezes você fala assim, nossa, a fulano é muito habilidoso na linguagem, né? Ele sabe se comunicar e sabe passar o que sente, o que pensa em várias línguas, fala 5 línguas, tem uma habilidade para linguagens muito grandes, mas não é muito competente para ensinar, não é muito competente como professor ou não é muito competente como profissional. Por quê? Porque ele tem uma habilidade muito grande ali naquela área de conhecimento, mas ele não tem uma competência para aplicar aquela habilidade, aqueles conhecimentos dele na realidade dele, no dia a dia dele. Entendem? Por exemplo, ó, a primeira competência, conhecimento para entender a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, não basta você ter o conhecimento, você tem que saber aplicar. Pensamento científico, crítico e criativo, que é investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, criar soluções. Isso é o pensamento crítico científico. Por quê? Porque você não se conforma ali com algo que é passado para você, você quer saber, você questiona se é a verdade, qual a fonte, qual o fundamento daquilo. Um senso estético, repertório cultural, né? Tem a ver com o que tem de belo produzido pela humanidade. Então você tem que ali a escola vai passar para o aluno uma competência para ele aproveitar as coisas boas da cultura dele, da arte que o cerca, né? Saber apreciar isso. Comunicação, que é partilhar informações, ideias e sentimentos por meio de diferentes linguagens e produzir sentidos que leve ao entendimento mútuo. Então é mais ou menos o que eu falei. Não basta você ter habilidade comunicativa se você fala só para você, entendeu? Se quem está te ouvindo não está te entendendo. Então não adianta eu ter uma habilidade para interpretar a BNCC se eu não conseguir passar para vocês tudo que eu aprendi sobre BNCC, né? Então, esse esforço aqui que eu faço numa aula, que todo professor faz numa aula, para tornar um conteúdo acessível, ele depende muito da competência, né? Às vezes, lógico, a gente tem uma competência mais desenvolvida que a outra, é óbvio, a gente não vai conseguir ser pleno, excelente nas 10 competências ou em todas as competências da vida, mas a gente tem ali as ferramentas para desenvolver essa competência, isso que a escola precisa dar, né? Essas ferramentas. A cultura digital, a gente não pode deixar a escola fora da cultura digital, se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas com protagonismo, informações verdadeiras, claro, né? Uma autogestão para fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, senso crítico e responsabilidade. A gente vai ver no ensino médio que, na verdade, começa no final do fundamental, né? Oitavo, nono ano, mas a gente vai ver mais no ensino médio que a BNCC fala muito em projeto de vida. Por quê? Porque a escola agora ela não vai necessariamente, o ensino médio principalmente, direcionar para um vestibular ou para o Enem. Ele vai fazer isso também, vai preparar para isso, lógico, é importante, mas ele vai dar outros caminhos para o aluno seguir, né? Mas isso vai depender da autogestão dele, do projeto de vida dele. Ele precisa saber o que ele vai querer fazer da vida dele, né? E isso é muito difícil quando você é tão jovem, então a escola vai orientar. A argumentação, né, formular, negociar e defender ideias, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta, né? Autoconhecimento e autocuidado, cuidar de sua saúde física, emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros,
com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Aí a gente consegue outro exemplo de habilidade e competência. Às vezes a pessoa entende muito bem de saúde, entende muito bem de exercícios, entende muito bem de bem-estar, mas ela não consegue aplicar aquilo à própria vida, né? Então, às vezes ela tem até uma profissão de nutricionistas, vamos dizer assim, né? Então tem uma habilidade como nutricionista muito grande, mas não consegue seguir o que passa para os outros, né? Isso é muito... Por quê? Porque tá ali desequilibrado entre a competência e a habilidade. Empatia e cooperação, que é promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e grupos sociais. Autonomia para agir com responsabilidade, flexibilidade e determinação, com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, né? Então, assim, é preciso aqui, antes de encerrar, falar uma coisa importante. A competência e a habilidade, elas não andam separadas, elas andam juntas, tá? Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho uma habilidade, por exemplo, para a linguagem, eu estou manifestando essa habilidade o tempo todo. E aí vai depender da competência que eu tenho para manifestar essa habilidade, a comunicação ser estabelecida, né? Só que depende, eu estou, ao mesmo tempo que eu estou usando a habilidade, eu estou usando a competência. Então, não dá para você, no seu cotidiano, dizer assim, eu vou somente exercer minha habilidade de linguagem, né? Mas se ninguém entender o que você está falando, essa sua habilidade fica nula. Por quê? Porque você não tem a competência de estabelecer uma comunicação ali com a pessoa não entende o que você fala, então essa habilidade que você tem para a linguagem, ela fica anulada, né? Então é isso. Em todos os campos de competências, nós temos habilidades sendo trabalhadas ali e vice-versa. Bom, para encerrar essa nossa primeira aula, né, que na verdade é só uma contextualização daqui do que é a BNCC, eu trago 2 vídeos. Esse primeiro vídeo, que é do professor Davi, ele é um pouco longo, mas ele vai falar bastante sobre essas 10 competências gerais que eu citei, vai explicar cada uma delas com mais calma, né, com mais detalhes. Tem um segundo vídeo de Nelson Pérez da Silva, que vai falar sobre a estrutura da BNCC, que eu já disse que é educação infantil, ensino médio e ensino fundamental e médio. Dentro dessas etapas, como que elas são subdivididas e serão trabalhadas. Então, eu recomendo esses 2 vídeos para aprofundar o conhecimento sobre a BNCC e, claro, compreender melhor as próximas aulas que vão falar justamente sobre essa questão das competências em conjunto com as habilidades e também das 3 etapas da educação básica. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Estou passando só para lhe dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.